Muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Você tem ideia do poder da confissão? O poder que a nossa boca e os nossos lábios e a nossa língua têm nas questões espirituais? Nós vamos falar sobre isto hoje. É muito importante. Estamos todos no nosso ministério muito motivados. Deus tem prometido coisas grandiosas, coisas inesperadas, coisas além da nossa imaginação, coisas que demorariam 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, o Senhor trazendo a existência para os dias de hoje. Mas isto tudo depende da nossa fé e daquilo que a nossa fé confessa. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, muito bem-vindos ao nosso encontro de sábado. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero só deixar aqui en passant uma palavra de convite. Nós vamos realizar, isto é histórico no nosso ministério, o nosso Réveillon na igreja. A passagem do ano espiritual. Nós vamos começar às 9 da noite, vamos louvar, vamos bendizer, vamos exaltar, mas haverá um momento em que a igreja estará receptiva por um mover extraordinário do Espírito Santo a receber a palavra profética. E claro, cristão não passa final do ano à beira de uma praia. Cristão não passa final de ano, se é cristão mesmo, fechado dentro de casa. Nossa prova da nossa espiritualidade é encerrarmos o ano na casa do Pai, como o culto termina 00:30, começar o ano 2022 na casa do Pai. Espero por você. Quem sabe eu estou falando hoje com alguém que tem a sua vida destroçada, foram feitas muitas injustiças contra você, você perdeu algumas fases da sua vida, você não cresceu, você não alargou a sua tenda, ou você se encontra simplesmente com uma vida desértica, pois este programa vai ajudar você. Eu quero lhe falar hoje sobre o poder da nossa confissão. Depois do crer, a coisa mais importante é se falar aquilo que se crê. Nós vivemos o novo pacto de melhores e superiores promessas. O pacto antigo, o pacto mosaico, a velha aliança, o Velho Testamento, dependia dos esforços. A pessoa tinha que fazer cerimônias, ritos, abluções, mandamentos dos homens, pagar o preço, vigiliar, enfim. As cerimônias e os ritos judaicos eram muito intensos e quem não os praticava estava até debaixo de maldição. Pois nós vivemos um novo e nós abandonamos Moisés. Nós não temos mais parte com o Antigo Testamento, nós temos parte com o Novo Testamento. Então Deus não espera suor, sacrifício, Ele já se fez sacrifício no nosso lugar. O que Deus espera é que eu creia e confesse. Então, vamos começar pelo livro de Provérbios de Salomão, o homem mais sábio desta terra, claro, depois de Jesus, onde ele diz assim, no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o Senhor está dizendo que nós devemos saber utilizar bem a nossa língua em termos espirituais, porque quando você ouve a palavra vem, entra pelo ouvido, ela se internaliza no coração e a partir daí ela não pode ficar no coração retida. Paulo ensinou a igreja gentílica a dizer, aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Então, a nova aliança é para ser confessada, porque a Bíblia diz que eu posso, se utilizar bem a minha língua, eu posso comer frutos desta minha confissão. Ou então, eu terei uma confissão de morte, porque a língua tem esse poder de vida e de morte. Se eu começar a dizer, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não vou atingir aquele alvo, meu sonho nunca se realizará, não serei feliz, não conquistarei, não terei a minha casa própria, não terei restituição das coisas. Esta é uma confissão de morte, não há frutos, são de morte.
Quando você usa bem a sua confissão, você tem frutos de vida, você come bem, diz a palavra do Senhor. Então, eu fico sempre muito emocionado quando eu posso falar do nosso pai na fé, Abraão. Abraão, 430 anos antes de Moisés, estamos falando de 430 anos antes da lei, ele entendeu, conheceu e recebeu a revelação da graça de Deus. Foi através do pai Abraão que nós podemos entender o que Paulo disse aos Gálatas. Ele disse que Jesus se fez maldição na cruz do Calvário, no nosso lugar, portanto, nosso substituto, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. As bênçãos de Abraão. Você conhece a história de Abraão, o pai na fé? É uma história riquíssima. É uma história viva até os dias de hoje, é uma história encantadora. É uma história que é motivo de encorajamento para a minha vida dioturnamente. E eu quero que seja para a sua vida. Então, o grande detalhe da história da vida de Abraão, real, é que Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Mas ele não podia ter filhos, até então não tivera filhos. A sua esposa, já quando veio esta palavra, já era uma senhora que não tinha o hábito das mulheres. Ele também já era um senhor idoso. E Deus disse aos 75 anos, Abraão, você vai ser pai. Você está pensando numa coisa impossível, como eu pensei também, a primeira vez que eu tive conhecimento desta palavra de Deus para a vida de Abraão. Veio logo a palavra impossível, não dá jeito, a medicina não resolve, não existem estruturas farmacológicas que resolvam o problema de Abraão e de Sara. Mas Deus é o Deus do impossível. E eu queria que você se preparasse, acreditasse, recebesse que Deus tem algo muito grande para a sua vida. Talvez muito mais próximo do que você imagina. Talvez muito mais próximo, coisas que você esperaria anos para acontecer. A fé chama à existência coisas que não existem. Trata coisas que não são como se já fossem. Isso depende de quê? Daquilo que eu falo. Lembra-se o que disse o sábio? Olha, você tem poder de vida ou de morte. Se você usar bem, usar palavras de vida, você vai comer bem desses frutos. Então, chegou a promessa a Abraão, você vai ser pai. Abraão não duvidou. Romanos capítulo 4, diz a partir do versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Ou seja, não havia possibilidades. Sara tinha passado pela menopausa, ele tinha passado pela andropausa, eram incapacitados fisicamente, e é isso que às vezes vem ao nosso coração. Havia ali uma incapacidade, mas a fé falada anula as incapacidades, chama à existência coisas que não existem. Então ele disse, olha, Abraão esperando contra a esperança. Talvez você diga, eu já lhe ouvi falar este ano 2 ou 3 vezes nisso. Claro, que eu amo muito a vida do pai na fé, os exemplos daquilo que ele fez, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele experienciou. Eu amo muito, está aqui na Bíblia. Então ele disse que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, esperando contra a esperança. Talvez você diga, mas eu lutei o mês todo, eu lutei o ano todo, eu há 3 anos que luto para resolver uma questão jurídica, uma questão na justiça, uma questão de família, uma questão financeira. Você tem que crer. Porque ele estava ali esperando contra a esperança. Ele olhava para o seu corpo e dizia, não tenho mais possibilidades. Minha patroa já é velha, eu tenho 75 anos, imagina naquele tempo, sem recursos médicos. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele creu. Abraão esperando contra a esperança. As evidências humanas diziam, não vai dar.
Imagina quando ele saía pelas tendas vizinhas, ele dizia, eu vou ter um filho, e todo mundo via de rir dele, assim como muita gente ri de você quando você diz, eu vou ver um milagre na minha vida já. Deus é um Deus de hoje, Deus não é um Deus de amanhã, é um Deus de hoje. Essa nossa conexão aqui é Deus falando ao seu coração, que há um trono onde Ele está sentado, que o mundo espiritual trabalha em favor daqueles que creem, que confessam, que acreditam, que não mudam a sua confissão. Aquele que está no trono, o Senhor Jesus Cristo, responde, porque Ele diz, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus disse a Abraão, você vai ser pai. E você, ouça, quando Deus diz uma coisa, não há obstáculo, não há poder do inferno, não há espírito maligno, não há trevas que contenham o poder do soberano Deus. Deus disse a ele, você vai ser pai. Ele disse, bem, eu tenho 75 anos, a patroa também já é idosa, mas eu vou acreditar, é Deus que está falando. E você tem que acreditar, amado, alguma coisa grandiosa tem que mudar. Alguma coisa grandiosa tem que mudar na tua vida. Você não pode encerrar o ano com a mesma luta, a mesma dor, a mesma angústia, a mesma doença. Essa doença não te pertence, você tem que falar essa doença. Você tem que dizer a doença, porque às vezes a pessoa quando está doente, começa a introspectar e fica muito depressiva, angustiada. E nós temos que aprender a dizer ao monte, monte, arreda-te da minha vida. Tem que dizer, tem que falar, tem que confessar. Por isso é que nós estamos aqui hoje. A palavra é inerrante. A palavra de Deus não erra, não falha. É poderosa, é viva, é eficaz. Então ele disse que ele creu, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E ele diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a promessa foi feita aos 75, já se tinham passado agora 25 anos. Diz, e a idade avançada de Sara, ele diz que não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, porque ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, o que Deus falara. Por isso, também lhe foi dado e imputado por justiça. Então, nós estamos aqui diante de algo muito poderoso. Nós estamos aqui marcando hoje uma fronteira, o antes e depois. Até o dia de hoje foi uma história na tua vida. De hoje em diante será uma nova história. Lembre-se que este idoso, Deus prometeu um filho e que desse filho ele seria o pai de muitas nações e ele não tinha filhos. Talvez você diga, mas como é que eu vou recuperar o que eu perdi com a pandemia, apóstolo? Não duvidando, crendo e falando naquilo que Deus lhe falou. Deus te chamou para seres um homem poderoso, Deus te chamou para seres cabeça, Deus te chamou para emprestares, nunca mais tu tomarás emprestado. Então diz que ele não permitiu que a incredulidade tomasse conta da sua vida. E eu sei que quando a pessoa passa por um problema, experiência própria, às vezes no passado, quando eu enfrentava um problema, eu me tornava como um incrédulo, dizia, mas como é que Deus vai resolver? Como é que vai ser possível essa porta? Como é que eu vou solucionar? E eu começava a pôr dúvidas a respeito de Deus. Disse que esse homem, sem enfraquecer, não duvidou da promessa que Deus lhe fizera. Não duvidou, vamos trazer aos dias de hoje, do que a Bíblia está dizendo. Não duvidou, não deixou incredulidade na sua vida. Então, temos que mudar, vai mudar, já aconteceu, é hoje. Você vai sair desse estado de inércia, você vai deixar a fé tomar conta do seu coração, você vai usar a sua confissão para chamar à existência, conforme Paulo diz, coisas que não existem. Afinal, temos um Deus que vivifica os mortos, temos um Deus que chama à existência coisas que não existem. Isso é maravilhoso, não havia, até que um dia, o anjo do Senhor foi à tenda onde estava Sara e disse, Sara, daqui a um ano você vai ter um filho. E Sara deu uma gargalhada. Imagina, anjo, que coisa maravilhosa. Eu não tive até hoje, agora com essa idade toda que vou ter.
E o anjo diz, você está rindo. Ela diz, não, não estou rindo, está sim. Tanto que o filho, Isaac, seria o filho do sorriso. 1 ano depois, Sara deu à luz. O que é que Deus fez? Rejuvenesceu aquele organismo, trouxe de volta a jovialidade, a capacidade de ela gerar um filho, de Abraão se mover como homem e ter uma conjugação carnal. A verdade é que não foi uma encarnação do Espírito Santo, foi uma relação, coabitaram e ela engravidou naturalmente, depois de envelhecida. Não é isto um grande milagre? Qual é o milagre que você está esperando? Comece agora a dizer, eu tenho direito a esse milagre, eu creio num Deus vivo. Eu creio no Senhor dos Senhores. Eu creio num Deus que fala, que se move, que me ama, que está atento a tudo da minha vida. Um Deus que me quer, um Deus que me quer ver bem numa posição boa de vida, não viver uma vida medíocre. Então foi o que este homem Abraão, o pai de muitas nações, determinou. Ele disse, eu não vou ficar olhando para as incapacitações, não vou ficar olhando para o que os outros falam, nem ouvindo, não vou ficar duvidando no meu coração, eu vou crer, eu vou chamar a existência, eu vou dizer, eu tenho um filho, eu tenho um filho, eu tenho um filho. E houve um dia que quando ele comprou na farmácia, aquele comprovativo tinha 2 risquinhos, estava grávida. E daí vem Isaac, e daí vem Jacó, e daí vem José, e daí vem os patriarcas, e aí vem Jessé, e da raiz de Jessé vem Davi, depois Jesus. E aí estamos hoje, celebrando a vitória por causa da confissão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e naquilo que Ele disse. Então, diga comigo, Senhor Jesus, eu recebo em minha vida, eu creio que esse monte que está diante de mim, essa montanha se arredará, o meu corpo não é para ser doente, a minha vida não é para ser uma vida de derrota, nem dominada pelo fracasso, pela depressão, pela angústia e pelo medo. Saiam da minha vida. Eu sou livre. Eu tenho provisão de Deus. Eu creio no que Deus disse. Não vou deixar dúvidas. E se alguém chegar perto de mim, tentando me envenenar, dizendo, pense de outra forma, você não vê a realidade, meu amado, está aqui. É aquilo que a Bíblia diz. Creia, receba. O milagre chegou muito mais cedo do que você pensava. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Olha, estou aqui movido pelo Espírito aqui dentro do meu estúdio de televisão. Nossa equipe toda muito cheia de entusiasmo, de alegria, porque queremos que esta palavra, que não volta vazia, já esteja produzindo frutos muito grandes. Aquilo que você chamou até hoje de impossível, Deus fez possível. Creia nisto, não mude a sua confissão. Não deixe palavras de morte na sua língua. Use palavras de vida. O monte já se arredou. Amém? Graças a Deus. Vamos então lembrar que amanhã estaremos aqui na Cristo Vive, 6 horas da tarde, Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro, para você colocar no seu GPF, no Google Maps, e chegar até nós. Você vai encontrar uma linda catedral, um povo maravilhoso, e você vai encontrar o seu lugar com Deus, o seu reencontro com o seu Criador, porque você sempre foi de Deus, talvez você apenas não soubesse. Nós temos um telefone de contato, 3017 90 90, e eu queria que você entrasse em contato. Nós temos bispas, conselheiras, fale, confesse, diga o que Deus falou ao seu coração e que nunca mais na vida você vai duvidar. Quem duvida, você sabe que a dúvida é coisa do inimigo, é coisa de Satanás. Ele quer que você duvide, mas Deus disse, já venceste. Amém, Jesus, graças a Deus. 3017 90 90 é o telefone. E agora, antes de terminarmos o programa, minha gratidão a Deus pelo povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, povo inteligente, sábio, que tem revelação, que tem olhos espirituais iluminados e que sabe que a coisa mais importante da vida hoje é pregarmos a Jesus Cristo. Eu estava vendo o Instituto George Barna nos Estados Unidos, diz que nestas últimas, acho que 2 ou 3 décadas nos Estados Unidos, até então 70% do povo americano era evangélico. Hoje, 20 anos depois, menos de 40% é evangélico. Perderam o interesse, perderam o amor, perderam o primeiro amor por Jesus. Que Deus
nos honre e nunca permita isto, o amor esfriar no nosso coração. Quero agradecer a Deus, conforme eu faço todos os sábados, um casal que é um encanto de vida, são jovens empresários, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, e eu sinto sempre muita alegria. Eles são os donos do Turbo 1000, do mercado de ponta, em Vila Emil Mesquita, na Baixada, mas são um casal que é um exemplo para todos nós, um exemplo para a obra. Não medem esforços para servir a Deus, não medem esforços para dar suporte à programação de televisão. Eles querem ver almas salvas em nome de Jesus. Rodrigo e Fabiane, minha gratidão eterna. E muito obrigado àqueles que estão ligando, dizendo eu quero ajudar a dar suporte para esta programação. Eu amei o que o apóstolo disse, coube dentro do meu coração, vou viver estas verdades. Maravilha! Tenha um bom final de semana. Agora você fica com a Bispa Ana Caroline, minha filha amada, minha sucessora, minha herdeira espiritual. Ela vai lhe falar sobre literatura. Obrigado, gente, vocês que trabalham comigo há tantos anos, amando a Deus e servindo. Graça e paz, em nome de Jesus. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória.